Pessoal, saudações, saudações a todos. Eu falo saudações renováveis e prevencionistas. E o seguinte, primeiro de tudo eu quero falar sobre isso aqui, ó. Empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade de você se manter empregado. E aí, segurança do trabalho vai entender que é um pouquinho de marketing, principalmente quem vai atuar também com consultoria, o empreendedorismo, e também o profissional que quer galgar novos desafios. O profissional que está começando também, muito especificamente, porque isso aqui, ó, no final das contas, que vai te dar estabilidade na função, na carreira. Uma carreira consolidada, 10 anos, né? A gente tá falando 15 anos. Então, eu me chamo Álvaro Domingues, né? Eu vim do técnico. Eu costumo falar que eu fiz 2 vezes. Quando eu coloco no currículo, eu coloco técnico de segurança do trabalho ao quadrado. E aí o pessoal, logicamente, me pergunta o que é isso. Sim, eu fiz técnico de segurança do trabalho 2 vezes. Primeiro no Senac, esse é o valor, e depois no IFE, Instituto Federal Fluminense. Aí você tá no Acre, deve ser IFE, né? Isso, aí vai mudando de acordo com o estado. Então eu sou do federal e depois eu dei aula para o Instituto Federal. E aí eu, engenheiro de segurança, né? Acho que eu me empolguei um pouco. Engenharia de qualidade, aí eu fiz mestrado em engenharia ambiental. Então, assim, começa a ampliar um pouco mais o leque de possibilidades. E ao mesmo tempo eu falo o seguinte: foque no nicho, especificamente um nicho. Olha, segurança do trabalho é muito vasto. Então, se você achar que vai ser bom em tudo, né, você já viu a síndrome do pato? O que é o pato? O pato, ele nada, ele corre e ele voa, mas ele não faz nenhuma dessas coisas de maneira plena. Então, é multifuncional, mas de forma superficial. E aí, aqui é engraçado. Quanto menos você se especializa, maior o seu campo de visão. Se você olhar aqui, ó, eu posso nominar, inclusive, Éder, E-Social, FAP, Sistema de Gestão Integrado, Higiene Ocupacional, Empreendedorismo na SST, por isso que eu falei com vocês, PCMSO, Ergonomia e ESG. Ou seja, todos têm um conhecimento muito grande, mas se especializaram em algo. Por isso que eu falo, né? Entendam que aqui é a metodologia T-shape, a metodologia em T. Pensa aqui, ó. T é um T. Um pouco de muito, mas muito de pouco. Aprofunda, se especializa no que você vai ser referência, tá bom? Partindo desse princípio, eu quero falar um pouquinho aqui para vocês disso aqui, ó, da ISO. O sistema de gestão ISO, né, é um sistema de padronização. Então, quem está lá no Acre, tem uma empresa no Acre, vai ser o mesmo modus operandi, a mesma forma de fazer em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Tem que ser o mesmo processo. Isso é a promessa, a grande promessa da ISO. E aí, nesse sentido, aqui o mercado ele está falando o seguinte: olha só, hoje, para você, principalmente vocês que estão começando, para além do técnico de segurança do trabalho, você tem que ter outras habilidades. E aí essas habilidades não são só técnicas, depois a gente vai ver isso. Mas as habilidades técnicas que o mercado está pedindo, o recrutador está pedindo, isso aqui, ó. Isso aqui, inglês, né? É um diferencial. Eu estou falando de o dobro de salário para quem fala inglês, em detrimento de quem não fala inglês. Só para a gente começar a conversa. Outra coisa, formação, que é pré-requisito. Você tem que ter um curso técnico, tem que ter um certificado técnico para atuar como técnico no SESMIT. Soft skill e experiência. Vocês falaram aqui, eu ainda não tenho experiência. Vamos lá, pessoal. Experiência não precisa necessariamente ser de carteira assinada. Então, poxa, eu fiz parte de um grupo na escola das Olimpíadas e tal. Poxa, ali você exerceu liderança, ali você exerceu trabalho em equipe. Então, use todo e qualquer tipo de experiência na sua vida, inclusive, para você transcrever na hora de você colocar lá o seu currículo, na hora de você colocar lá na entrevista. Então, essa experiência, ela sobressai, ela vai além da experiência na carteira de trabalho. Então, já fica a dica aí
Poxa, você quer ser um exímio, né, ter experiência, por exemplo, em primeiros socorros? Procure na sua cidade a Cruz Vermelha. Seja voluntário da Cruz Vermelha. Lá você vai adquirir experiência com primeiro socorro. Lá você vai, inclusive, receber cursos de primeiro socorro. Então, eu ainda estou começando o curso técnico. Vai lá, experimenta essa experiência. Você vai colocar no currículo já com upgrade em detrimento àqueles que não fizeram isso. Tá? Dica já. Hashtag fica a dica, né? Vamos lá. Aqui, ó, mesma coisa. Técnico de segurança do trabalho, médico, engenheiro, RH. O conhecimento é muito parelho. E a ISO vem aqui no centro. As empresas grandes, eu estou falando de uma empresa de grande porte, médio grande porte, empresa multinacional. Eu tenho empresa com mais de 5 mil funcionários, não tem como fazer gestão sem ter padronização. Se todo mundo fizer cada um de qualquer jeito, não funciona. Então a ISO vem para padronizar isso. E aí, pensa comigo, uma empresa que tem sistema de gestão ISO implementado, aí eu quero manter minha ISO implementado. Na hora de contratar, eu vou contratar quem tem conhecimento na ISO. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma busca no LinkedIn, uma busca aqui no vagas.com e no Indeed. Quem aqui, vocês buscam por onde? Quando você vai buscar vaga, por exemplo. LinkedIn. Ok, vamos no LinkedIn então. LinkedIn. Vaga lá, ó. Estagiário de engenharia ambiental, estagiário de tec segurança do trabalho. Requisito: conhecimento a respeito da ISO 14001, que é de meio ambiente. Engenheiro de segurança do trabalho. Engenheiro de segurança do trabalho. Requisito: conhecimento na ISO 45001. Eu conheço a norma regulamentadora, mas será um diferencial. Conhecimento na ISO 45001. Vamos lá. Por que está tão crescente esse número de ISO, né, no Brasil? Primeiro, isso aqui, ó, tá escrito na NR1, norma regulamentadora 1. Vamos ler juntos. Vamos exercitar isso. Vamos exercitar. Primeiro aqui, ó. O PGR. Agora tem que ser em coro. O PGR pode ser atendido por sistema de gestão desde que estes cumpram as exigências previstas nessa NR e em dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. Agora me explica o que vocês acabaram de ler. Eu explico. Vamos lá. Aqui, a NR1, a norma regulamentadora NR1, ela está falando o seguinte, olha só. Você que tem um sistema de gestão, por exemplo, que aí eu estou puxando a sardinha para minha brasa, por exemplo, ISO, não precisa, repito para vocês e friso, e tem vídeo gravado, não precisa fazer o PGR, mas tem uma condição. Qual é essa condição? Desde que este sistema ISO de gestão cumpra as exigências previstas na norma NR1 e em outros dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. Esse é o requisito. Então ele está falando assim, olha só, você tem ISO, né? Beleza. Você não precisa fazer PGR, não. A ISO já cobre, ou deve cobrir, todos os itens da NR1 e outros dispositivos legais. Aí é válido como PGR. Ó, que vantagem. Então a gente começa a falar um pouco mais da ISO. Que vantagens são essas da ISO? Essa vantagem de construir algo já robusto, consolidado desde o começo, para lá na frente não ter empecilho. Que empecilho é esse? Acidente, processo judicial, entre outros. Quando você consegue montar isso aqui de forma estruturada, organizada, desde a fundamentação, a gente consegue evitar muito problema. Primeiro item que eu falo aqui para vocês, que é aparelho NR1 ISO 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Item 5.4, que vai falar lá sobre resposta à emergência. Na ISO 45001, a resposta à emergência é 8.2. E ela vai falar o seguinte, ó, você tem que ter um sistema de resposta à emergência. Se acontecer algum sinistro, você tem que estar pronta a resposta para aquele sinistro. E a própria NR1, item 5.4, vai falando, ó, é verdade esse bilhete. Diferença, a ISO 45001 é facultativo. As empresas optam ou não ser certificado ISO. A NR1 não. A NR1 é compulsório. Se não cumprir, multa.
e quão fácil está sendo rastrear falhas, incongruências, inconsistências a partir do e-social. Agora, as pessoas que estão declarando, as empresas que estão declarando, e aí está muito mais fácil você identificar. O auditor fiscal não precisa ir mais lá na sua empresa. Ele consegue identificar incongruência e inconsistência já de forma sistêmica. Ora, eu falo um pouquinho do ambiental, né? Primeiro, sou engenheiro ambiental, fiz mestrado em engenharia ambiental, mas qual parte que o ambiental, por exemplo, ele esbarra na segurança do trabalho? Para além da NR25, resíduo industrial, para além da NR38. Vamos lá. Quem que fala em NR38, pessoal? Opa, tá na pode sair, vai. Exatamente. Então, olha, a NR38 vai 24 que vai começar a vigorar e fala sobre resíduo urbano. Então, meio ambiente esbarrando ali, tem. Inclusive, desde que eu me conheço por gente, quando a gente fala de produto químico, primeira coisa que vem na mente, produto químico. Uma ficha de produto químico. Qual é o nome? FISPIC. Esquece FISPIC. Esquece FISPIC. Desde que eu me conheço por gente é FISPIC. Esquece. FDS. Recentemente, né, mudou. Agora é ficha de dados de segurança. Mas já existia um proambiental que chamava FDSR. Ficha de dados de segurança de resíduo. Então a FISPIC se transformou FDS e tinha uma para resíduo. Álvaro, qual é a diferença? Ora, FISPIC, que agora é FDS, é para produto novo. Eu tenho as propriedades físico-químicas ali que eu conheço. Então todas as barreiras de segurança para aquele produto eu conheço. Então é produto novo, 0. A FDSR não, é para resíduo. Qual é a diferença? Se eu tenho um produto que mistura com outro produto, agora eu tenho um terceiro produto. Então a FDSR era para esse terceiro produto, que é diferente daquele primeiro produto novo. E todos esses são necessários. Meio ambiente e segurança do trabalho. A gente tem parte de licenciamento ambiental, e aí eu sempre falo isso aqui para vocês. Por que a gente está aqui? Por que cada um desse aqui está aqui? Compartilhar é, na verdade, potencializar o conhecimento. Toda vez que você compartilha esse conhecimento, primeiro, você estudou sobre o tema. Segundo, você preparou o material. Terceiro, você está aqui, transmitindo. Então, 3 vezes o reforço positivo. Essa é a forma de estudar melhor, não tem. Isso fixa. Outra coisa, melhor do que aprender com os próprios erros, é aprender com os erros e acertos de outras pessoas. Aqui, a gente tem um manual de lições aprendidas. Mais de 100, 200 pessoas, auditor fiscal, médico do trabalho, engenheiro, gerentes, que contribuíram, que fizeram assim, olha só, esses casos aqui deram certo. Toma aqui, para você aplicar também na sua área. Conheçam, de graça, 0800, mais de 1.200 formas de fazer certo. 1.000. E tem 3 edições. Vamos passar, vou compartilhar isso com vocês, tá? 0800 no digital e no físico aí é pago. E agora a gente vai gradativamente crescendo nessa linha de raciocínio da ISO 45001. Ora, quando eu tenho aqui a solução da ISO 45001, por exemplo, eu posso trabalhar com consultoria, eu posso trabalhar com assessoria, eu posso também fazer auditoria. Eu vou explicar já isso. Para além de procedimentos, ferramentas, PGR, o que eu quero dizer com isso? Que a sua empregabilidade não está apenas, única e exclusivamente no CLT. Não é isso. Não é isso. Para além disso, eu posso ali, trabalhar com consultoria. Prestar consultoria para empresas que estão, por exemplo, sem técnico de segurança do trabalho, que não precisam de um SESMIT. Eu posso, por exemplo, fazer assessoria, e eu já falo a diferença entre consultoria e assessoria. Consultoria, você vai fazer uma análise, um diagnóstico, vai falar os gaps e falar, esse é o caminho. Vai lá. Aí é contigo. Assessoria, não. Assessoria eu pego na mão, vem aqui junto, vou escrever aqui a primeira vez, segunda, eu pego na mão e faço junto. Então, tem diferença entre os dois, lógico, o preço também vai ser diferente. E a auditoria, não. A auditoria é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui.
Auditoria é checar se o processo está conforme a norma ISO. É isso. É checar o grau de aderência da empresa frente àquela norma. Isso é auditoria. E isso é compulsório para a ISO. Você tem que fazer auditoria interna, você passa por auditoria externa. Isso é compulsório. Procedimentos, ferramentas e o tal do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, não resíduo, risco. E aí a gente começa a ver os empecilhos. O quão difícil é fazer esse programa. Todo mundo fala, é igual o caviar, né? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. E aí os primeiros PGRs tendem a ser um Frankenstein. Por justamente não ter um padrão. E aí? Como é que faz isso? Qual é a cara disso? Eu estou acostumado com o quê? PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu estou acostumado com isso. Mas quando vem um PGR, cara, eu não consigo sair da inércia. Estou preso nisso. Parece um chiclete. Mas calma. Calma. É isso que a gente vai falar. Já dizia Peter Drucker. Primeira coisa, as únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização é desordem, atrito e mau desempenho. Tem que ser intencional. Tem que ser de propósito. Pelo propósito. Se você faz coisa aleatória, achando que vai dar resultado, não tem jeito. É como querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A lógica não bate. Nesse sentido, vem o PGR, vem essa cultura de GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, que fala da NR1 e fala o seguinte, ó, agora é gestão. O técnico de segurança, o engenheiro de segurança que não entender de gestão, ele está só com a metade da receita. Ele sabe a parte técnica, mas não sabe gerir ou fazer gestão, está com déficit no mercado. Então, assim, é um alerta já, abrir a mente para fazer gestão de saúde e segurança do trabalho. Peter Drucker. E aí, para ajudar a implementar a ISO, você vai implementar o GRO, vai implementar o PGR, que é a mesma linha de raciocínio. E aí eu passei já por algumas empresas, inclusive eu fui auditor dessa, vocês vão reconhecer, não posso falar o nome de empresa, mas fica aqui a dica, depois procurem o símbolo. E eu fui auditor e eu já fui auditado. Como auditor rigoroso e como auditado, a gente conseguiu esse resultado aqui de 0 não conformidade. Porque eu fazia um pente fino muito mais rigoroso com a auditoria interna. Quando vi auditor externo, opa, o que tinha que acontecer já aconteceu. Ok? E aí, nesse sentido, eu quero falar 3 coisinhas com vocês. Essas 3 aqui, ó. Nosso foco é aqui, ó. Agora que está começando a esquentar. É agora. O que é auditoria? Vamos falar da ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 9001, Sistema de Gestão de Qualidade. 14001, Sistema de Gestão Ambiental. E 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. E aqui a gente vai falar da interface já da ISO 45001 e NR1. Por que ela fala lá que o PGR pode ser atendido por sistema de gestão desde que cumpra as exigências da NR1 e outros dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho? Primeiro de tudo, o objetivo. Nosso objetivo aqui é padronização. Nosso objetivo aqui é gerenciar risco. Nosso objetivo aqui é não ter acidente. É isso. Tem que ficar bem claro isso. E nesse sentido, a auditoria é isso, é monitorar o grau da aderência que as empresas estão frente à ISO, frente à norma, quer seja NR1, quer seja a norma ISO. Esse é o objetivo da auditoria. Então, nós temos 3 tipos de auditoria, basicamente. Primeiro, auditoria interna. Eu mesmo audito a minha empresa, então é o nível 1 de auditoria. Segundo, auditoria externa, que seria a auditoria de fornecedor. Então, essa era a auditoria que eu mais fazia. Então, eu fui, durante muito tempo, auditor de uma grande exploradora de petróleo nacional. Captaram? E aí eu fazia auditoria de todas as empresas que prestavam serviço para essa grande exploradora de petróleo nacional. E aí, antes de entrar para a empresa, prestar serviço, eu fazia auditoria justamente de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
Estava ok, estava conforme, entrava. Não estava, tem que ajustar antes de entrar. E quando entrava, fazia periodicamente esse monitoramento, essa aderência. E grau 3 aqui, parte 3, terceira parte, auditoria externa. A auditoria externa é a auditoria de certificação. E aí essa auditoria de certificação é o seguinte: vem um auditor externo, vai checar, vai fazer a auditoria na sua empresa. Se você tiver ok, você vai ser indicado para certificação. Caso contrário, não vai receber certificação. Outro exemplo de auditoria externa, Ministério do Trabalho. É um exemplo de auditoria externa. Então, é externo. Então, são 3 tipos. Primeiro, a auditoria interna, eu mesmo me audito. Auditoria de segunda parte, eu audito meus fornecedores. E auditoria de terceira parte, auditoria de certificação ou auditoria de um órgão fiscalizador. Nesse sentido, eu falo que a auditoria é o seguinte: a auditoria é uma fotografia, pessoal. A auditoria é uma amostragem. É estatística. Às vezes a gente fala que o auditor tem dedo podre. Mas não é bem assim. Poxa, são 10 documentos. O auditor, eu quero ver esse. Justamente é esse que está errado. Será que realmente ele é evidente, alguma coisa assim? Não. É técnica. É amostragem. E essa amostragem ela tem que ser grande o suficiente para representar a empresa. É como uma fotografia de fato, vocês vão entender. Me falam aí, olha só, entendam que isso aqui, vamos juntos agora. Vamos entender que isso aqui, ó, é conforme, uma carinha feliz, conforme, tá alegre, conforme, tudo ok, tá bonito. Entrega o EPI, aí eu tenho que ter o kit de EPI todinho, né? Entregar, registrar, treinar e fiscalizar o uso. Opa, consegui ver tudo. Beleza, perfeito, carinha feliz. Eu vi trabalho em altura. Fiz exame. No exame lá tem atestado psicossocial, falando que ele está apto para trabalhar em altura, NR35. Ele tem o treinamento, ele recebeu o EPI, ele antes de subir fez a ferição de pressão, assinou a PT, a PR. Quando está quase chegando lá, o técnico de segurança ainda fiscalizou a área. Subiu, realizou, beleza, ok, conforme vi todo esse processo. Aí eu tenho aqui, ó, não conformidade. Incongruência, inconsistência de algum ponto desse. Aí, beleza. Aí eu vou lá fazer a auditoria. Eu vou tirar uma fotografia, retrato. Isso aqui representa o retrato daquilo lá que a gente acabou de ver? Vou voltar aqui. Ó, vamos entender a empresa. Eu tenho que fazer uma amostragem, uma fotografia. Aí o relatório de auditoria. Representa? Sim ou não? Não representa, pessoal. Primeiro paradigma que a gente vai quebrar aqui. Auditoria não é caça às bruxas, não é caçar não conformidade. É muito pelo contrário, é verificar conformidade. Aqui o relatório está falando que estava tudo não conforme. Ora, como assim tudo não conforme, pessoal? Só tinha um negocinho aqui. Então, uma fotografia muito mais próxima, que representasse todo, seria pelo menos isso aqui, ó. Pelo menos isso aqui. Mas, na verdade, o relatório está isso aqui. Então, o auditado vai falar assim, peraí, não é possível que está tudo errado. E não está. Então, primeira coisa que a gente tem que começar a entender. E agora, algumas também habilidades que vocês têm que ter como auditor. Requerido ao auditor: integridade, apresentação justa, porque você não pode ser injusto, fazer aquele relatório, apontar que só tem falha. Não pode. Devido cuidado profissional. Às vezes a gente pensa com o auditor, só ele que está avaliando, né? Muito pelo contrário. Numa empresa que tem 1.000, 5.000 funcionários, o auditor que chega sem cinto de segurança, já era. Lá na portaria já contam lá para todo mundo que ele está sem cinto de segurança. Aí que moral esse auditor tem de segurança do trabalho para auditar a empresa na área de segurança do trabalho? Devido cuidado profissional. Independência. Não pode ser parcialidade. Não pode ter parcialidade na auditoria. Ora, essa auditoria ela não pode ser parcial. Imagina, eu vou auditar o meu próprio chefe. Que imagina o resultado dessa auditoria. Se tiver alguma não conformidade, o chefe, no mínimo, vai. Peraí, não é bem assim. Então, ele tem que ser autônomo, ele tem que ter imparcialidade, ele tem que registrar o que ele está vendo.
Mas, de novo, a gente não foca no negativo. Mas, se tiver alguma incongruência, a gente tem que relatar. Abordagem baseada em evidência, a gente fala que é evidência objetiva, prova cabal, concreto, confidencialidade. Somente vocês que atuam com muitas empresas, você vê bastante coisas. E essas coisas têm que ficar restritas na empresa. Não pode passar da empresa A para B, C, etc. Isso é parte do princípio aqui da auditoria. E aí, esses são os princípios aí da auditoria. E, pessoal, é o seguinte, não dá para fazer gestão sem indicadores, sem eu saber como que está a empresa. E o objetivo disso é justamente isso aqui, ó. Fazer essa interface da ISO 45001 com a nova NR1. Nova que já está ficando até velha já, né? Eu até paro de falar nova. NR1 e ponto. Primeira coisa, aqui, ó, compliance. A ISO, ela não é focada única e exclusivamente em atendimento de requisito legal. Ela vê sistema de gestão no cômputo geral. Agora, a NR1 é requisito. É compulsório. E o seguinte, se você não tem métrica, se você não conhece o que está acontecendo na empresa, se você não acompanha, se você não tem indicadores, você não está fazendo gestão. Você está fazendo sorte. E em segurança do trabalho, não há que se falar em sorte. São vidas. Integridade física do colaborador. Então, se eu não conheço, eu não posso mensurar. Se eu não mensuro, eu não posso gerir. Se eu não tenho gestão, eu não tenho resultado, eu não tenho sucesso. Então, a gente tem que pensar em conhecer, é o que vocês estão fazendo aqui, eu já parabenizo a cada um, para criar indicadores, mensurar, quantificar, eu gerir esses problemas, e aí sim, busca do resultado. E aí, para isso, a gente tem uma metodologia chamada SWOT. Alguém já ouviu falar aqui? SWOT? Levanta a mão. SWOT. Vou facilitar. Matriz fofa. Agora esse cara ri pra caramba aqui. Mas isso é didática, é cientificamente comprovado. Matriz fofa. Aí vocês não esquecem mais. Por quê? SWOT é do inglês. Então a gente vai traduzir aqui mais ou menos. Vamos lá. Strong, fraqueza, weakness, aqui opportunity e ameaças. Então aqui, fofa, F e o F, pontos fortes e pontos fracos, o O e o A, oportunidades e ameaças. O que é isso, Álvaro? Essa matriz fofa, se eu chegar lá na aula falar que você me ensinou matriz fofa, vai achar estranho. Mas não, matriz fofa eu vou entrar numa empresa, acabei de chegar numa empresa, eu tenho que entender os pontos fortes e pontos fracos da empresa diante da segurança do trabalho. Isso internamente, intramuros e extramuros, a gente tem que entender quais são as oportunidades de mercado e quais são as ameaças. Vou dar um exemplo clássico. Pandemia. Quando eu falo isso, o pessoal já remete, né, o que passaram na pandemia. E, poxa, ninguém estava preparado para a pandemia. Pensa numa empresa mais top aí. Não estava preparado para a pandemia. Não estava. Ela não fez esse SWOT aqui da pandemia. E aí, quando aconteceu, foi uma correria, pessoal, de uma hora para outra, home office e tal. Hoje, as empresas colocam isso, consideram isso, porque foi base numa experiência. Então, é uma ameaça. Mas, agora vai ser muito duro eu falar isso. Essa mesma ameaça que aconteceu para uns, foi uma oportunidade para outros. Se você pensar em fábrica de álcool em gel, se você pensar em fábrica de protetor respiratório, máscara, muita oportunidade. Então, a gente tem que entender isso. E aí pensa, tá saindo do prisma técnico, norma regulamentadora, entregar EPI. E tá indo para o nível estratégico. Isso é gestão. E aí, a gente está subindo o degrau. E aí a gente tem que buscar mais conhecimento para a gente fazer diferença. E quem domina, naturalmente, quem tem mais soluções, as soluções mais robustas, tende a ser mais remunerado por isso. Isso é fato. Tá? Então aqui eu trago para vocês política. O que é política, pessoal?
Política é o compromisso firmado da alta direção para com o sistema de gestão. Básico assim. Então, se você vai lá na empresa, ó, a nossa política é isso aqui. Política antidrogas, política de acidente zero. É o diretor, é o presidente, é o C-level da empresa falando o seguinte, olha só, aqui tem que ser assim, de cima para baixo. Top down, eu tô falando, ó, eu assinei isso. Eu quero assim. É o meu compromisso. E isso vai ser cascateado para o tático e vai cascateado para o operacional também. Política. Isso é um dos primeiros itens da ISO, tá? Contexto da organização que a gente fez aqui. Aqui a gente está fazendo 5, política, que é o compromisso da liderança. E o outro é treinamento, recursos. Recursos. Para eu materializar isso, para eu colocar isso em prática, eu preciso de recurso. Recurso financeiro, recurso humano. Então aqui é o item 7 que vai falar sobre apoio. Apoio. Como que eu vou fazer segurança sem EPI? Como que eu vou fazer segurança sem treinamento? Como que eu vou fazer segurança sem as pessoas? Sem supervisão, sem técnico de segurança, sem N outras pessoas que contribuem para essa segurança. Isso tudo é recurso. E aí está aqui no item 7. E aqui a gente volta para aquele. Key Performance Indicator. Indicadores-chave de performance. E aí eu vou dar exemplos aqui práticos. PET. PET. O que é PET, pessoal? PET, cachorro, pode ser também. Vamos imaginar. PET, permissão de entrada de trabalho. NR33, espaço confinado. Mas é isso mesmo. E eu vou brincar um pouquinho com isso, porque eu gostei muito da sua resposta. Seguinte, sabe como que era? E é na mineração, olha só. Senta que lá vem a história. Eu já corto cabelo para não mostrar meu cabelo branco. Antigamente, não tinha medidor de gás, como a gente tem agora, de maneira muito vasta, né? Sabe como que era feito? Com PET. Era com PET, por isso que eu falei, é isso mesmo. Olha como que era. Pegava um passarinho, botava exatamente isso. Botava na gaiola e ia lá os mineradores lá dentro. O passarinho morreu, mete o pé, sai na mineração. Porque o passarinho é mais sensível, esse PET é mais sensível. Então pegou esse produto químico, ele morre. Aí dá tempo, entre aspas, dos trabalhadores saírem. Agora, imagina só, se o passarinho morreu de velhice, qualquer outra coisa, sai correndo de qualquer jeito. Então, assim, era arcaico, mas era o que tinha, né? Era o recurso que tinha na época. Então, NR33, espaço confinado, PET, PT, permissão de trabalho, APR, análise preliminar de risco, e ordem de serviço. Isso tudo aqui está na NR1. Essa ordem de serviço está na NR1. Todo trabalhador que vai começar a trabalhar tem que ter uma ordem de serviço expresso lá, falando o risco e as proteções desse risco. Perfeito? E aí muito se confunde dessa ordem de serviço aqui. E aí, pessoal, a gente fala também de melhoria contínua. Não é só chegar num platô ali, tá bom? A partir do momento que você chega nesse platô, aí fica mais difícil. Porque a ISO 45001 preconiza que você tem que melhorar. Então, mais difícil do que você emitir um certificado da ISO é manter esse certificado da ISO. O auditor, ele vai a primeira vez, ele aceita uma maturidade inicial. Na segunda rodada de auditoria, esse passarinho não pode ser mais passarinho. Tem que ser um equipamento preciso. E assim só vai aumentando a régua, só vai melhorando continuamente. Esse é o princípio básico também da ISO 45001. E a gente fala de legislação, fala muito de legislação. E aqui, ó, Sam Walton, ele fala o seguinte: exceda as expectativas dos seus clientes. Assim, eles vão voltar e voltar. Dê o que eles querem e um pouquinho a mais. Algo a mais. Tem uma fala em inglês que fala o seguinte: under promise, over deliver. Ou seja, prometa menos e entrega muito mais. Pegando o gancho aqui de vocês, com toda a licença. Se você chega para o funcionário, olha só, o relatório vai ser entregue a 10 dias. Vai ser entregue a 10 dias. Se você entrega esse relatório com 5 dias,
Poxa, caraca. Eu tava esperando só 10 dias, vocês conseguiram adiantar por 5 dias? Experimenta o contrário. Experimenta falar que o relatório vai ser entregue em 10 dias e entrega agora em 30 dias. Acabou. Então, pense nisso quando você cliente. E quando eu falo de cliente, não é só cliente externo, é seu cliente interno também, seu chefe, seu professor, sabe, o cliente interno. Você quer agradar, ele deu um prazo para você entregar a tarefa. Tenta entregar antes. Tenta, poxa, calma aí, isso aí é diferenciado, hein? Se tiver uma vaga, eu vou pensar nele para indicar. Então pensa nisso também, para a gente sempre, né, agradar o cliente nesse sentido. Então aqui, ISO 9001, Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental e ISO 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Tudo isso vem essas 4 palavrinhas aqui, que se chama PDCA. Ciclo PDCA. To plan, planejar. To do, fazer, executar. Check, checar, monitorar. Aqui está a auditoria, checar. E act, de agir. Então é um ciclo. Eu planejo, coloco em prática, checo se o planejado foi conforme, se o que foi feito foi conforme o planejado e melhoro. Um ciclo contínuo. E aí a gente vem ver na 9001, vê isso na 14001 e vê isso na 45001 também. Mesmo princípio, ciclo PDCA. E isso a gente fala de integração. Quando eu estou falando de sistema de gestão integrado, eu estou falando de 2 ou mais normas de sistema de gestão implementadas em conjunto. Isso é o sistema de gestão integrado. E hoje em dia, pessoal, é muito digital. Eu costumo dizer que quem não está ponto com, está ponto fora do mercado. Não é à toa a gente chamar SST online. Isso se intensificou muito na pandemia. As soluções tecnológicas avançaram assim, de maneira extraordinária. Né? O que estava previsto para uma coisa acelerou bastante durante a pandemia. Então, digital. Inclusive, as soluções digitais estão aqui. E capacitação. Tem que se manter buscando um PDCA para a nossa vida. Tem que se manter atualizado constantemente. Eu pergunto aqui. Quando que você acabou seus estudos, amigo? Você acabou o estudo em 2012? Nananina, não. Você nunca acabou seus estudos. Você vai sempre manter o seu estudo continuamente. A norma muda, a ISO muda, a NR1 muda, a legislação, nossa legislação brasileira muda toda hora. PPRA, agora é PGR, fiz porque eu sei agora que vocês ficaram surpresos, agora é FDS, e muda. Então não há que se falar em acabou os estudos. Não há que se falar. Sempre melhorando continuamente. Sempre. E aqui, né, poxa, a gente fala sempre, eu quero avançar um pouco mais na carreira, eu quero avançar. ISO, sistema de gestão ISO, aprimorem, adiantem, e a gente já vai aí passar para vocês todos os outros itens, tá? Pessoal, é muita informação. Eu sei disso. Em pouco tempo. Então, não tem como absorver tudo. Se a gente pensa aqui só os caminhos, só os direcionamentos para vocês buscarem mais, se aprofundarem mais, entrem nos nossos canais, vê lá. Aqui, ó, de novo. Olha aqui comigo. ED, E-Social. Vocês vão precisar disso mais cedo ou mais tarde. Eu acho que até mais cedo. E-Social. PAP. A gente consegue economizar tributo. Apenas com questões administrativas, com acidentes, você consegue economizar em cima da folha do pagamento soluções, dinheiro. Tec Segurança trazendo dinheiro, economizando dinheiro. Sistema de gestão integrado. Não há que se fazer de qualquer forma. Tem que ser feito de forma organizada, concatenada, robusta, patenteada. Higiene ocupacional. Hoje em dia, o técnico de segurança do trabalho sai formado, o engenheiro também sai formado, não tem tanta bagagem de higiene ocupacional. Quando a gente vai olhar lá, ruído, poeira, como faz esse cálculo? A gente fica com esse gap, e é natural. É aquilo que a gente falou, a gente não conhece a profundo tudo, mas se especializa em algo. Higiene ocupacional, Tiago. Léo Lousa,
esse vocês têm que olhar, ver com carinho, porque é empreendedorismo na área de SST. Poxa, eu não quero trabalhar na CLT, quero ir para o empreendedorismo, consultoria. Léo Lonza. Léo Louza, com Z. Rafael, doutor Rafael, médico do trabalho, vai falar sobre PCMSO. Poxa, Álvaro, mas eu sou técnico de segurança do trabalho, inclusive com exceção da nossa colega de saúde. PCMSO, eu tenho que conhecer, não só a parte de segurança, mas também saúde, lembra? Saúde ocupacional. É segurança e saúde. Ergonomia, NR17, que tá também, que tem que estar incluso no PGR, NR17. E lá o ISD, para você abrir a mente para o ambiental, social e governança. Então, assim, pessoal, aqui é um caminho, né? É longe de ter todas as respostas, mas sim abrir a mente, abrir aí o caminho para vocês, beleza? E vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, sabendo que vocês, né, tem certificado para vocês, inclusive. Eu falo essa minha frase aqui para vocês, ó. Essa aqui é a minha frase para vocês. Nenhuma caixa, mas nenhuma caixa mesmo, nenhuma caixa consegue conter o pensamento dos obcecados em vencer. Nenhuma caixa. Se você quer vencer, se você quer alcançar os seus objetivos, ninguém vai te parar. Você vai ser imparável de fato. Busque conhecimento, se aprimore, crie metas tangíveis que você vai alcançar esse objetivo. Ninguém e nenhuma caixa pode conter isso em você. Fica à vontade para me seguir nas redes sociais e como toda turma que passa por aqui, vamos fazer um combinado aqui. Eu crio um vídeo, né? Que agora a gente está no digital. Eu crio um vídeo e falo o seguinte: vocês escolhem. Eu vou falar assim: eu tô aqui na Expo, acabei de dar uma palestra aqui sobre ISO, sistema de gestão ISO, e descobri uma coisa: que aqui a segurança aí é com vocês. Aí, depois dessa minha fala, eu interrompo vocês. Segurança em primeiro lugar ou segurança acima de tudo? Vamos lá, segurança em primeiro lugar. Levanta a mão, quem quer? Segurança em primeiro lugar. Quem vai falar segurança em primeiro lugar? Segurança acima de tudo. Opa, ganhou. 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 Não, primeiro tem que ensaiar. Primeiro tem que ensaiar, porque pega assim de supetão. Vocês querem levantar, esticar, quer muito tempo sentado, só ouvindo? Vamos lá. Seguinte, vou de novo, hein? Que aí eu vou fazer um ensaio primeiro. Se preparem aí, né? Se preparem aí. Vai lá, estica. Ou se você quiser ficar lá, que aí vai sair na filmagem. Ó. Pronto. Vamos lá, hein? Eu vou falar aqui, ó. Eu vou primeiro testar, porque eu primeiro testo as coisas. Vamos lá. Deixa eu filmar aqui. E. Opa. Vamos lá, hein, pessoal. Vamos de novo. Vou até pegar aqui, ó, pra pegar todo mundo. Vê se pega todo mundo. Tá. Pegou todo mundo, né? Não, ele aqui não pegou, não. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó, tá? Tá? Vamos lá. Fica mais pra cá.